Boa noite, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Mais uma quarta-feira chegou, mais uma aula da nossa escola bíblica online vai começar. Que você possa mais uma vez pegar aí a sua Bíblia, o seu caderno, a sua caneta e prestar atenção em mais essa aula que com certeza edificará muito a sua vida. Deus abençoe, uma boa aula e nós voltamos no final. Diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Esse é um provérbio popular muito conhecido. É claro que todo provérbio tem uma ideia central, né? Tem uma lição central. Significa que o provérbio ele é uma verdade absoluta para todas as coisas. Esse provérbio, por exemplo, ele não é tão absoluto assim, porque não é pelo fato de eu andar com uma pessoa que significa que eu sou igual àquela pessoa. A aula de hoje eu poderia parafrasear esse provérbio da seguinte maneira: diga com quem tu andas, que eu te direi o que tu queres. Seria mais ou menos essa ideia. Porque a aula de hoje trata de pessoas que andaram com Jesus, que acompanharam Jesus, que caminharam com Jesus. E os resultados e as consequências nem sempre foram as mesmas. Por isso que nem sempre a ideia de dizes com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, que é realmente correta. Pessoas andaram com Cristo e tiveram atitude de uma maneira, outras pessoas andaram com Cristo e tiveram uma atitude de uma maneira totalmente diferente. Vamos então ver a nossa aula de hoje em Marcos capítulo 3, dos versos 7 a 19. Marcos capítulo 3, versos do 7 a 19, diz assim a palavra de Deus. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores, de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Andar com Cristo é fundamental. A motivação pela qual faz você andar com Cristo é quem vai determinar quem de fato você é. Eu vou repetir para ficar claro. Andar com Cristo é fundamental. A motivação pela qual faz com que você ande com Cristo é quem vai determinar quem você é. Engana-se quem acha que pelo fato de seguir a Cristo e andar com Cristo, você já tem a garantia da vida eterna, de ser um filho de Deus. Engana-se. Deveria ser assim. Mas o problema é que muitas pessoas, e nós podemos tirar isso à luz dessa passagem que eu acabei de ler, que nós vamos expor daqui a pouco, andaram com Cristo, seguiram a Cristo, tocaram Cristo. Alguns foram até abençoados por Cristo, curados por Cristo. E essas mesmas pessoas que andaram com Cristo,
Logo depois vão dizer crucifica, crucifica, crucifica e vão rejeitar Jesus Cristo. Então, não é uma questão de andar apenas. É a motivação pela qual você segue a Cristo que determina o seu futuro, que determina o seu destino eterno. A motivação pela qual você segue a Jesus é que vai determinar o seu futuro e o seu destino eterno. Nessa passagem nós podemos tirar 3 lições de 3 grupos que seguiram a Cristo. E os 3 tiveram, vamos dizer assim, resultados diferentes na sua caminhada. O primeiro grupo é o grupo que eu chamo da grande multidão. Versículo 7. Jesus se retira com seus discípulos para o lado do mar. Ele está na Galileia. Ele não saiu da Galileia, mas a Galileia seria mais ou menos como a nossa orla marítima aqui de São Paulo. Tem como cortar, não? Uhum. Mas a Galileia seria como a orla marítima aqui do estado de São Paulo e tantas orlas marítimas que tem as cidades, deixa eu corrigir. Mas a Galileia seria como toda a região praiana, que tem as cidades próximas do mar e tem cidades não tão próximas assim do mar. Então Jesus saía de cidades à beira-mar para cidades um pouco afastadas do mar. Nesse caso aqui ele fez o contrário, ele saiu de alguma cidade um pouco mais afastada e foi para cidades à beira do mar. Tanto é que ele pediu para deixar um barquinho à disposição para pregar dentro do barco, no mar, por exemplo, na beira do mar. Por quê? Porque a sua voz poderia se expandir melhor ele estando no barco no mar. Essa grande multidão, diz o versículo 7, seguia-o da Galileia. Então era a multidão que não seguia Jesus daqui para acolá, não, seguiu até por cidades inteiras, caminhando dias com Jesus. Diz o texto que viveu gente de Jerusalém, da capital. Versículo 8, da Idumeia, que é o território lá de Herodes Agripa. Da além do Jordão, de Tiro, de Sidom, uma grande multidão. Agora, essa grande multidão seguia Jesus com a seguinte motivação, final do versículo 8, sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Preste atenção, a multidão seguia Jesus pelo que ele fazia, e não pelo que ele era, no caso, é. Até hoje, nós temos uma grande multidão que segue Jesus pelo que ele faz. E faz no sentido que vai ser descrito aqui. Ele curava, versículo 10, pessoas que padeciam de enfermidades, pessoas se arrojavam para tocar nele, pessoas possessas. Então, pelo que Jesus fazia. Hoje nós temos até igrejas e evangelhos, denominações inteiras, cujo evangelho que pregam é o evangelho daquilo que Jesus faz em termos de bênçãos neste mundo material, físico e transitório. Este evangelho que se prega é o evangelho da bênção, é o evangelho da vitória, é o evangelho que nós chamamos positivista, triunfalista, é o evangelho da ordem positiva, né? Você determina a bênção e corre para a porta para esperar. É o evangelho que prega o que Jesus faz em termos de bênção e de benefícios neste mundo, neste corpo que nós estamos, nessa situação dispensacionalista que nós nos encontramos. Por isso que eu chamo esse evangelho do evangelho da grande multidão. Então a primeira lição aqui desses 3 grupos que seguem a Jesus é o grupo da grande multidão. O grupo da grande multidão, ele não se preocupa quem Jesus é.
E também não se preocupe pelo que Jesus fez em termos da grande bênção para nossas vidas, que foi o seu sacrifício naquela cruz, que foi a morte de Jesus naquela cruz para pagar os nossos pecados, nos perdoando de toda a iniquidade, tirando de nós toda a culpa dos pecados que nós cometemos, passados, presentes e futuros, e nos declarando justo diante do grande juiz, que é Ele mesmo, no dia da consumação. É esta grande obra que Jesus fez naquela cruz, nessa aliança eterna entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, está ficando de lado em muitas e muitas igrejas e denominações. Na mídia nem se fala, né? Na mídia você mal ouve o verdadeiro evangelho, o evangelho da cruz. Eles chamam esse tipo de pregação de evangelho da bênção, mas na realidade, meu irmão, isso não é uma bênção, não é um evangelho da bênção. Que Cristo cura, Cristo cura. Que Cristo derruba por terra toda entidade espiritual, Cristo derruba por terra toda entidade espiritual. Que Jesus já venceu, inclusive, o príncipe de todos os demônios, de toda a esfera espiritual do mal, que é Satanás, Jesus já venceu, ele já esmagou a cabeça da serpente. Mas a maior bênção não é essa. A maior bênção, como diz o próprio Cristo um pouquinho mais aqui na frente, a maior bênção é vocês terem escrito os seus nomes no livro da vida. É o nome de vocês estarem escrito no céu. Essa é a grande bênção. Essa é a verdadeira e grande bênção que nós devemos buscar, nós devemos nos alegrar. Quer amanhã Cristo faça uma cura na minha vida, uma cura física de alguma enfermidade, de alguma doença? Se Ele fizer, amém, glória a Deus. Mas quer amanhã Ele não faça essa cura física na minha vida, amém, glória a Deus, porque a grande cura Ele já realizou. Foi a cura do pecado. Se amanhã Jesus me libertar de um problema, seja financeiro, seja um problema familiar, de relacionamento, qualquer que seja a dificuldade ou o problema, e o Senhor Jesus me livrar, glória a Deus, aleluia, Ele pode fazer isso, Ele faz isso. Mas se amanhã, nesse mesmo problema, o Senhor Jesus não me livrar, glória a Deus, aleluia. O grande livramento Ele já me fez por mim e por você, que foi nos livrar do inferno. Eu tenho prometido, vira e mexe, pregar sobre o inferno e eu tenho protelado. Mas vai chegar o dia, eu tenho certeza, talvez até mesmo no Evangelho de Marcos, em que eu vou trazer aqui algumas pregações sobre o que é o inferno. Para que as pessoas entendam qual foi a grande bênção de Jesus Cristo nas nossas vidas, a grande obra que realmente Ele fez nas nossas vidas, que foi nos livrar daquele destino terrível. Abençoado, glorificado é aquela pessoa que entende que a maior bênção de Jesus Cristo nas nossas vidas foi a sua obra na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, nos livrando da condenação eterna. Essa é a grande bênção. Correr atrás de Cristo, porque Ele pode me fazer uma bênção material, tipo ganhar dinheiro, tipo ficar rico, tipo uma cura de uma doença, ou qualquer outra coisa. Se você for seguir Jesus apenas nessa visão, nesse evangelho que é pregado, que se chama, entre aspas, de evangelho da prosperidade, mas na realidade não é evangelho da prosperidade, porque o final não é próspero para ninguém. A pessoa que segue Jesus pelo aquilo que Ele faz, nesse sentido aqui, físico, faz parte da grande multidão. E não serão poucos, como não foi no tempo de Jesus, que na primeira, entre aspas, decepção com Cristo, na primeira coisa que Cristo não atender, essa pessoa vai se voltar contra Cristo, vai jogar pedra em Cristo e vai gritar: crucifica, crucifica, crucifica. Eu conheci um rapaz em São José dos Campos, que ele chegou na igreja e ele estava passando algumas situações financeiras difíceis.
Ele parece que tinha tido uma vida financeira estável, boa no passado. Mas naquele momento passava uma situação de dificuldade difícil. E ele foi para a igreja, na igreja que eu era pastor. E lá, é claro, a nossa pregação era a pregação do verdadeiro evangelho. Eu me lembro que um dia ele chegou para mim e disse assim: ó, pastor, eu estou já para desistir de Jesus Cristo e estou já para fazer um pacto com o diabo. Porque com Cristo não está dando certo, não. Está dando certo, não. A gente peleja, eu estou vindo para a igreja, estou dando uma oferta aí, estou dando dízimo, mas as coisas não estão andando, não. Eu acho que se fizer com o diabo é mais rápido e mais fácil. E eu falei para ele assim, do jeito que eu estou falando aqui, eu falei para ele: olha, o irmão tem toda a razão. Eu chamei de irmão. O irmão tem toda a razão. Se o irmão fizer o acordo com Satanás, eu não tenho dúvidas de que o irmão vai ficar rico mais rápido. Até porque o próprio Satanás ofereceu para Jesus os tesouros deste mundo. Se o Senhor estiver seguindo Jesus Cristo pelo que ele faz e faz nesse sentido que o Senhor está querendo, meu conselho para o irmão é que o irmão faça com Satanás, que o irmão vai se dar bem. Agora, depois, quando chegar o dia de prestar conta com Deus, não exija nada de Deus, porque Ele não vai te dever nada. Você escolheu o que você queria? Era ganhar dinheiro? Ganhou, acabou. E a alma? Bom, a alma você não pode fazer nada, porque você nunca se preocupou com ela. Eu falei assim, ele ficou com os olhos do tamanho da câmera que está me filmando aqui, ficou os olhos dele. Ele acha que não esperava uma resposta dessa. Eu disse: não pode ter certeza que você vai ficar rico. Agora você vai perder sua alma. Eu não sei mais nem o nome dele, para ter ideia. Isso foi em 2006, se eu não me engano, 2007 mais ou menos. Não sei nem mais o nome dele, mas eu falei exatamente isso para ele. É aquelas pessoas que fazem parte da grande multidão. Mas há um segundo grupo. O segundo grupo aqui é o grupo dos demônios. Versículo 11 diz que também os espíritos imundos, quando ouviam, prostravam-se diante deles, clamavam: tu és o Filho de Deus. Nós vimos uma pregação, logo lá no começo das nossas aulas, que quando um demônio chegava para dizer para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus, Jesus não conversava com demônios. Aliás, Jesus não dialoga com demônios. Eu não sei onde é que nós encontramos tanto pastor, entre aspas, hoje, entrevistando endemoniado, conversando com endemoniado, nas igrejas, nos cultos televisionados, na internet, nas mídias sociais. É inacreditável o que tem de pastor. Tem pastor que chega a conversar 40, 45 minutos entrevistando endemoniado. De onde é que tira esse método, essa prática? Eu não sei. Da Bíblia não é. Estas pessoas, com certeza, não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Não é possível uma coisa dessa. Porque Jesus, que é o Filho de Deus, ele não conversava com o endemoniado. Por vários motivos. Primeiro que Satanás, demônios, a natureza deles é mentirosa. Eles mentem. Satanás, quando fala a verdade, ele fala para colocar uma mentira maior. Até quando ele fala a verdade, ele fala para mentir mais. Quer ver um exemplo? Quando Satanás disse para Adão e Eva: olha, foi assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Está mentindo. E Adão e Eva disse: não, Deus não disse isso. Deus disse que pode comer. Agora, se comer, vai morrer. Aí Satanás disse: é certo que não morrerás. Outra mentira. Agora, preste atenção. Se você for lá em Gênesis, capítulo 3, Satanás vai dizer uma coisa. É que se Deus não quer que você coma, porque se você comer, vão abrir seus olhos. E como Deus, vocês vão ser conhecedor do bem e do mal. É outra mentira, mas com uma verdade colocada dentro dela. Qual é a verdade? É que eles iam conhecer o bem e o mal. Isso Satanás falou a verdade. Qual é a mentira? Que ia ser igual a Deus. Veja que até quando Satanás fala a verdade, ele fala para colocar uma mentira maior. Então, como é que tem pastores, missionários, presbíteros, diáconos, irmãos da igreja, entrevistando Satanás, entrevistando o demônio? Jesus não conversava com o demônio. Porque quando os demônios dizem: tu és o Filho de Deus, eles não dizem para testemunhar que Cristo é o Filho de Deus. Não.
Quem testemunha que Cristo é o Filho de Deus, somos nós, pecadores redimidos, que testemunhamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Por isso que Jesus não deixava o demônio falar. Demônio não prega evangelho. Nem anjo prega, quanto mais demônio. Nem os anjos pregaram o evangelho, quanto mais os demônios. Quem prega evangelho, quem fala do evangelho, sou eu, é você, meu irmão, minha irmã, pecadores redimidos, porque nós experimentamos a redenção. Existe um debate na teologia que, na minha opinião, esse debate não deveria existir, porque, na minha opinião, a Bíblia é clara nesse ponto, embora tenha alguns que ainda questionem, é a questão se a redenção alcançou os anjos. Eu sou da opinião que não. Quando os anjos pecaram, Deus separou os grupos. Aqueles que não pecaram permaneceram anjos de Deus, filhos de Deus diante de Deus. E Deus selou a natureza deles, para eles não pecarem. Anjo não peca, de jeito nenhum. Mas aqueles que pecaram, os demônios, que Deus também separou, nem se chama mais de demônios, nem se chama mais de anjos. Você veja que os anjos caídos não são chamados mais de anjos. Os anjos caídos mudaram até de nome, agora são demônios. E Deus também selou a sua natureza. Para quê? Para não poder mais fazer o bem. Eles não têm possibilidade de fazer mais o bem. Nem os anjos têm possibilidade de fazer o mal e nem os demônios têm possibilidade de fazer o bem. Está dando para entender? Isso nós chamamos de natureza selada, que nós vamos ter essa mesma natureza na redenção, quando Cristo voltar. Natureza selada significa que aquele que é do bem não pode fazer mais o mal. Aquele que é do mal não pode mais fazer o bem. Por isso que aquela filosofia chinesa, oriental, de uma maneira geral, né? Até rimou, essas filosofias do yin e yang, de que há um mal no bem, um bem no mal, é totalmente errada. Totalmente errada. A natureza selada não permite uma pessoa que tem a natureza selada do bem fazer o mal. Como também não permite uma pessoa que tem a natureza selada do mal fazer o bem, que é o caso dos anjos. A redenção alcançou os anjos? Eu creio que não. Porque o próprio Deus já selou a natureza deles. No céu nós vamos saber essa questão. Mas na terra, nós que fomos o alvo da redenção, que experimentamos a redenção, nós pecadores redimidos, ainda estamos nessa luta entre o bem e o mal. Ainda. Quando Cristo voltar, não teremos mais essa luta, quando houver o novo céu e a nova terra. A redenção de Cristo não atingiu, na minha opinião, nem anjos e, é claro, muito menos demônios. Então eles não podem falar de Jesus Cristo, tu és o Filho, se prostrar, como diz aqui, porque eles não estão adorando Jesus. Eles não estão fazendo isso para pregar o evangelho, para falar a verdade. Não, repito, é por isso que Jesus dizia, cala-te, quando eles falavam isso. Por quê? Porque os demônios sempre vão fazer as pessoas se afastar de Cristo. Até quando, aparentemente, você lê um texto como esse, mas puxa vida, os demônios se prostravam diante deles, se prostravam. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas não se prostrava como nós nos prostramos diante de Cristo para glorificar o seu nome, para exaltar o seu nome, para glorificar o seu nome. Tanto é verdade, irmão, que lá na frente no Evangelho de Marcos, quando Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho de Deus, a partir dali, Jesus diz, olha, bem-aventurado és tu, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas sim meu Pai que está no céu. E a partir dali ele muda totalmente seu ministério e sua pregação. Ele começa a dizer que vai morrer na cruz. Até aqui não fala nada de cruz. Até aqui não fala nada de morte. Se ele tivesse falado da cruz aqui, essa multidão já teria ficado bem pouquinha. Como vai ficar lá na frente? Quando ele disser que o Messias vai ter que morrer numa cruz. A multidão vai correr. Os próprios demônios vão ficar sem saber o que fazer. Pode observar que quando Jesus fala que vai morrer numa cruz, os demônios param de chamar ele de Filho de Deus. Até porque, a partir daquele momento, são os cristãos, os apóstolos e os discípulos que vão glorificar Jesus Cristo. Este, de fato, é o Filho de Deus. Os homens, a raça humana, homens e mulheres, este, de fato, é o Filho de Deus. E aí sim,
Aqueles que são fruto da redenção de Cristo podem dizer isso, porque experimentaram essa redenção. Os demônios não. Isso me leva para o terceiro e último grupo. Nesse terceiro e último grupo, eu queria avisar para os meus amados irmãos que vai do versículo 13 ao versículo 19, que é o grupo dos apóstolos, dos discípulos de Cristo, dos verdadeiros seguidores de Cristo. Só que eu vou dar uma pincelada nesse grupo agora e vou voltar nesse mesmo grupo na próxima aula para tratar mais especificamente, porque tem muita coisa a ser dita acerca desse terceiro grupo. Então o primeiro grupo é a grande multidão, aquela que segue Cristo pelo que ele faz. O segundo grupo é o grupo dos espíritos imundos, dos demônios, com suas mentiras, com seus sarcasmos, tentando deturpar Cristo, sua missão e seu evangelho. Mas o terceiro grupo é chamado o grupo dos 12 apóstolos. Diz o versículo 13 que Jesus subiu ao monte e chamou o que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Ponto. Nesses tempos em que nós estamos vivendo, em que desde a década de 90 começaram a surgir no mundo protestante os tais apóstolos, é importante ler esse texto. Quando o último apóstolo morreu, que foi o evangelista João, quase por volta do ano 100 da era cristã, do primeiro século da era cristã, já o alvorecer do segundo século, por pouca coisa ele teria alcançado até o segundo século da era cristã. Mas quando o apóstolo João, o último apóstolo, morreu, acabou a era apostólica. Acabou esse grupo chamado por Jesus. Durante 1990 anos, o cristianismo bíblico não conheceu outros apóstolos além desses 12. Mas, há 20, 30 anos atrás, essa tradição milenar, essa tradição cristã foi quebrada. E hoje, pelo que eu ouvi falar, nós temos mais de 120 apóstolos no Brasil. Pelo que eu ouvi falar, e olha que já faz tempo que eu ouvi isso, não sei se está desatualizado, mas tinham 120, entre aspas, apóstolos no Brasil. Não é verdade que exista uma sucessão apostólica como a Igreja Católica criou no ano 607 da era cristã. Não é verdade. Nem há uma sucessão apostólica ininterrupta, como prega o catolicismo romano, e nem existe apóstolos nos dias de hoje nesse termo e nessas condições que estas pessoas foram chamadas. Então eu vou explicar rapidamente para encerrar esse estudo e na próxima aula eu volto para tratar mais desse assunto. Quais são os motivos que eu posso afirmar bíblicos pelos quais não temos apóstolos hoje? Primeiro, é que para ser um apóstolo do jeito que os 12 foram, exige o que nós chamamos de algumas qualificações bíblicas na revelação de Deus. A primeira coisa está aqui. É que para ser um apóstolo, como os 12 foram chamados, você tinha que ser obrigatoriamente chamado diretamente por Jesus Cristo. Você não pode ser chamado de apóstolo porque o pastor da sua igreja recebeu uma revelação e disse que você vai ser apóstolo. Você não pode ser chamado de apóstolo porque o seu pai diz que você deve ser apóstolo, ou porque o pastor tal quer que você seja apóstolo, ou porque a igreja quer que você seja apóstolo, ou porque você entendeu que tem que ser apóstolo. É impossível. O primeiro critério para ser um apóstolo, como os 12 foram é que Jesus chamou para si aqueles a quem ele mesmo quis. É o que o texto diz, né? Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Havia muitos, ele chamou aqueles. Então, para ser apóstolo, tem que ser chamado diretamente por Jesus Cristo. Aí você vai dizer, mas e o apóstolo Paulo?
Paulo afirma categoricamente que ele foi chamado diretamente por Cristo, lá em Gálatas. Não sou apóstolo, não vi Jesus. Quem me ensinou o evangelho foi Jesus. Gálatas capítulo 2, o apóstolo Paulo declara isso. Foi Cristo que me chamou. Mas não é só Paulo que fala. Lucas dá testemunho no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quando o próprio Cristo diz, este é um instrumento. Vou ler para você, vamos lá. Atos capítulo 9, versículo 15, quando o apóstolo Paulo vai no caminho de Damasco. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Ou seja, Paulo foi chamado diretamente por Cristo e está registrado na Bíblia, não só por Paulo, mas também no livro de Atos dos Apóstolos. Foi Jesus quem me escolheu, foi Ele que me separou, foi Ele que me chamou. É só você ler Gálatas capítulo 2 que você encontra também a passagem. Então esse é o primeiro critério, ser chamado diretamente por Cristo. Segundo, tinha que ser 12. Havia centenas, talvez já tivesse chegado a milhares de discípulos de Cristo, mesmo nesse grupo aqui. Mas ele chamou 12. E quando Judas Iscariotes morreu, os apóstolos no livro de Atos vão entender que teria que escolher outra pessoa para completar. Por quê? Porque Jesus tinha chamado 12. Então, apóstolo no sentido da palavra tinha que ser somente 12. Você vai encontrar isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versos 15 ao 26. Eu não vou ler todo o texto, porque é um texto longo, e você também conhece o texto, eu tenho certeza disso, mas só para você ler, só para você entender, eles escolhem 2 pessoas, versículo 23, Atos 1, 23. Então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando disseram, Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sorte, e vindo a sorte recair sobre Matias, sendo então votado o lugar com os 11. Ou seja, os 11 junto com Matias seriam 12, porque tem que ser 12. No Brasil nós vamos ter que escolher aí quem são os 12, que já tem 120. Enfim, 12 apóstolos. A terceira coisa é que para ser um apóstolo, como os apóstolos realmente foram, você tinha que ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Se você não fosse testemunha ocular da ressurreição, você não poderia ser apóstolo. 1 Coríntios capítulo 9, o apóstolo Paulo vai dizer, não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho? Ou seja, para ser um apóstolo de Jesus Cristo, teria que ser testemunha ocular da ressurreição do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Você não poderia ser chamado de, e não pode ser chamado de apóstolo nessa expressão da palavra, se você não fosse testemunha ocular da ressurreição de Cristo. Qual dessas pessoas, depois de João, foi testemunha ocular da ressurreição de Cristo? Ninguém. Por isso que não se pode ser chamado de apóstolo. Outro critério, você tinha que aprender o evangelho diretamente de Jesus. Você não podia aprender o evangelho de outro apóstolo ou de outro discípulo. Tinha que ser diretamente de Cristo. Por isso que Marcos diz que Jesus chamou essas pessoas para estar com ele e começou a andar e a treiná-los. Pode observar, Marcos capítulo 3, versículo 13 em diante, que eu acabei de ler, né? Ele chama, então designou 12 para estarem com ele, versículo 14, designou 12 para estarem com ele, para enviar e a pregar. Então tinha que aprender o evangelho direto de Cristo. Agora, se você for lá em Gálatas capítulo 1, versículo 11, Paulo vai dizer a mesma coisa.
Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Versículo 12 agora. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus. Então, para ser um apóstolo, na expressão da palavra, tinha que aprender o evangelho diretamente de Cristo. E tinha que ser comissionado também por Cristo. E era comissionado não só para pregar, mas para exercer a autoridade sobre o mundo espiritual, como vai dizer aqui no versículo 15, e a exercer a autoridade de expelir demônios. E aí ele dá a relação. Bem, meu querido, completando, hoje nós vimos 3 grupos de pessoas andando com Cristo. Mas nós vimos também essas pessoas com motivações diferentes. A grande multidão que seguia Cristo pelo que ele faz e faz em termos de bênção neste mundo. Muitos dessa multidão não continuaram a sua caminhada com Cristo. Pelo contrário, até se voltaram contra ele. O segundo grupo é o grupo espiritual dos demônios, dos espíritos malignos, sempre pronto a enganar, sempre pronto a confrontar, sempre pronto a intervir na obra. É interessante como os demônios sempre estão onde o evangelho é pregado. É incrível. E nós temos que ter a sabedoria de saber que esse grupo nunca se preocupa em falar a verdade nem a glória de Deus. O mundo espiritual do mal tem que ser totalmente rejeitado por pastores, por cristãos e pela igreja como um todo. E o terceiro e último grupo é o grupo dos 12. Aqueles 12 homens que deixaram seu nome e seu legado na história. 12 pescadores desconhecidos que se tornaram mais conhecidos no mundo, tanto material como no mundo imaterial, invisível, espiritual, porque seguiram o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus por mais essa aula, por mais essa oportunidade que nós tivemos nessa quarta noite de nos assentar aos pés do Senhor e aprender a respeito da sua palavra. Que nós possamos continuar nos esforçando para colocar em prática o que nós temos aprendido e continuar participando das nossas programações. Amanhã nós temos um vídeo aqui no YouTube para os nossos pré-adolescentes e adolescentes. Na sexta-feira temos a nossa reunião de oração online e no sábado nós temos o encontro de adolescentes. Então, mais uma vez, pais, vocês que já ouviram isso no fim de semana passado, tragam os seus filhos, incentivem os seus filhos a estarem aqui. E se o Senhor permitir, no domingo, nós estaremos juntos novamente às 10 horas e às 19 horas. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente noite de quarta-feira.